Número 3. Saad Khwaja. No final da década de 1990, Saad Khwaja, de 39 anos, e sua esposa, Samar, de 41 anos, estavam vivendo o sonho americano. Os Khwaja emigraram da Síria para os Estados Unidos na década de 1980. Eles abriram a Forest Discount Food Store em Windy Hill, Jacksonville, Flórida. A comunidade acolheu o novo negócio. Saad Khwaja era conhecido por sua simpatia. Ele memorizou os nomes dos clientes e os cumprimentava sorrindo. Moradores frequentemente o viam recolhendo lixo e varrendo a calçada. Os Khwajas se orgulhavam de contratar novos imigrantes e refugiados. A loja deles virou uma joia local. Eles eram membros ativos do Centro Islâmico do Nordeste da Flórida. Eles eram filantropos com um forte foco em apoiar causas envolvendo refugiados. Em fevereiro de 1996, eles compraram uma casa em um condomínio fechado chamado Deerwood. Era um bairro seguro, com segurança privada rigorosa. Logo após as 9h do dia 17 de maio de 1999, Saad Khwaja planejava sair para resolver um assunto enquanto sua esposa, Samar, permanecia em casa. Ele entrou no carro e saiu da garagem dando ré. Antes de fechar a porta da garagem, ele foi até a entrada da garagem para pegar um pedaço de lixo. De repente, ele foi atacado por um homem e uma mulher. Eles brigaram e foram para a garagem. Samar ouviu gritos, então correu para a garagem e encontrou seu marido em uma luta violenta. O agressor esfaqueava Saad. Samar correu para ajudar seu marido, mas a agressora a agarrou e começou a lutar com ela. Samar mordeu a mulher na parte de cima do braço com tanta força que tirou sangue. O homem parou de atacar Saad e ajudou a mulher a dominar Samar. Eles a forçaram a entrar na casa. Eles ameaçaram atirar no marido dela se Samar não lhes desse todo o dinheiro que tinha. Ela lhes deu $500 de sua bolsa. A invasora disse que sabia que eles faziam depósitos semanais no banco. Ela sabia que eles não depositaram naquela semana. Ela exigiu que Samar entregasse o dinheiro escondido na casa. Ameaçaram atirar nela caso não cooperasse. O homem cortou a garganta dela com uma lâmina. Samar os levou até um armário de cozinha onde o dinheiro estava escondido. Os agressores levaram $30 mil em dinheiro. Em seguida, amarraram suas mãos e boca com fita adesiva e a prenderam em uma cadeira. Depois, eles fugiram com o dinheiro. Samar conseguiu se libertar por fim. Ela correu até a garagem e achou o marido quase inconsciente. Os paramédicos o levaram ao centro médico universitário. Saad Khwaja, de 39 anos, morreu no hospital. A polícia não conseguiu descobrir como os invasores conseguiram entrar no condomínio fechado. A segurança em Deerwood era notoriamente rigorosa. Até os moradores tinham dificuldade ao receber visitas. A comunidade tinha uma guarita na entrada. Todos que entravam e saíam tinham que parar lá. A polícia analisou os registros da portaria e percorreu a vizinhança em busca de informações. Uma vizinha contou ter visto um Jeep Cherokee vermelho na manhã do ataque. Ela passeava com o cachorro e viu o carro parado em frente à casa do Khwaja. Mais tarde, ela viu o mesmo carro passando enquanto ainda estava caminhando. Samar forneceu à polícia uma descrição da agressora, e isso resultou em um retrato falado. Como sabiam dos depósitos, a polícia suspeitou que os suspeitos tivessem ligação com a loja do casal. Porém, os funcionários da loja não reconheceram a mulher do retrato falado. Ela não era uma ex-funcionária nem uma cliente. Os investigadores chegaram a um impasse e o caso esfriou.
Em 2003, 4 anos após a invasão mortal à residência, amostras de sangue da cena do crime foram enviadas para um laboratório de DNA, resultando em 2 perfis. No entanto, não foi encontrada correspondência para nenhum dos perfis de DNA. Em 2014, outro teste de DNA foi realizado usando o tecido que foi encontrado debaixo das unhas de Saad. A amostra de DNA foi inserida no sistema combinado de índices de DNA do FBI, mas nenhuma correspondência foi encontrada. Em 2018, 19 anos após o assassinato, a polícia revisitou o caso. As evidências foram enviadas para o Parabon Nanolabs para análise e eles realizaram genealogia genética. Em 5 de junho de 2020, a polícia soube que havia identificado a quem pertencia o DNA dos 2 suspeitos. E isso foi um choque para os investigadores. Era o DNA de William Robert Baier Jr. e de sua ex-esposa, Melissa Jo Schaefer. O que foi chocante é que Baier também era policial. Ele foi detetive no departamento do xerife de Jacksonville. Na época dos assassinatos, ele já tinha 24 anos de serviço no departamento do xerife. Em 1999, Baier era detetive da divisão de inteligência. Ele também tinha ligação com Saad Khwaja. Na época da invasão domiciliar, Baier estava vigiando Saad como parte de uma investigação em cooperação com o FBI. Saad era suspeito de limitar seus depósitos para evitar os relatórios obrigatórios de transações em dinheiro. Fazer depósitos de pouco menos de $10.000 por vez permitia que ele evitasse esses relatórios. Provavelmente por isso, a família Khwaja mantinha tanto dinheiro em casa. Como Baier os vigiava, sabia do dinheiro. Depois de se aposentar em 2002, Baier trabalhou como investigador particular. Após se aposentar em 2002, Baier tornou-se investigador particular. Baier nunca tinha sido suspeito no caso. Sem genealogia genética, ele provavelmente nunca teria sido preso. Além disso, após a invasão domiciliar, Baier e Melissa Jo Schaefer se divorciaram. Em 1º de julho de 2020, William Baier foi preso em sua casa em Southside, Flórida, e foi acusado de homicídio em 1º grau. Ele também foi acusado de sequestro, roubo à mão armada e agressão agravada. Sua ex-esposa, Melissa Jo Schaefer, de 50 anos, foi presa em sua casa no dia seguinte em Jefferson City, Missouri. Ela foi acusada de homicídio em 2º grau, sequestro, roubo à mão armada e agressão agravada com arma mortal. Schaefer logo confessou participação na invasão domiciliar e aceitou testemunhar contra Baier em troca de um acordo judicial. Mas acabou que o testemunho dela era necessário. Para evitar a pena de morte, em 28 de setembro de 2021, William Baier se declarou culpado de assassinato. Ao se declarar culpado, Baier conseguiu evitar a pena de morte. O advogado destacou ao juiz que Baier serviu 27 anos nas forças de segurança. Ele tinha 49 cartas de elogio. Ele recebeu vários prêmios, incluindo um por salvar uma criança de 3 anos. O juiz Mark Varela respondeu, abre aspas, isso torna as ações do seu cliente ainda mais horríveis, fecha aspas. Varela sentenciou Baier a 3 penas de prisão perpétua simultâneas, mais 15 anos adicionais. A promotora Ellie Hutton chamou Baier de uma desonra para o distintivo. Ele descreveu as ações de Baier como a traição máxima. Melissa Jo Schaefer foi condenada a 30 anos de prisão. No momento desta gravação, William Baier, de 70 anos, está cumprindo pena na instituição correcional de Madison, em Madison, Flórida. Schaefer está presa no Centro de Recepção Feminino da Flórida, em Ocala, Flórida. A data mais próxima possível para sua libertação é fevereiro de 2049, quando ela terá 79 anos de idade.
Número 2. Tracy Holliday e J.B. Beasley. No canto sudeste do Alabama fica Dothan. Fica em uma área conhecida como região de Wiregrass, devido a um tipo de grama chamado Wiregrass que cresce na região. Está a menos de 20 milhas da Flórida e da Geórgia. Em 1999, a população da cidade era de cerca de 58 mil habitantes. Era o lar dos melhores amigos J.B. Beasley e Tracy Holliday. J.B. era líder de torcida e era apaixonada por dança. Tracy queria ser missionária. As duas garotas tinham empregos de meio período. J.B. trabalhava como arquivista e recepcionista em um centro médico e Tracy trabalhava na J.C. Penney. Elas eram boas alunas, ativas em suas igrejas e não eram consideradas encrenqueiras. 31 de julho de 1999 foi o 17º aniversário de J.B. As garotas iam a uma festa em um campo naquela noite, numa cidade próxima. Elas estavam viajando juntas no Mazda 929 da J.B. O horário limite da Tracy era às 23h30. Tracy telefonou para a mãe por volta das 23h30 de um orelhão. Ela disse que eles se perderam em Ozark, a cidade vizinha. No entanto, eles já tinham recebido orientações e estavam indo para casa. A mãe de Tracy adormeceu enquanto aguardava Tracy. Quando a mãe dela acordou no dia seguinte, viu que Tracy não havia chegado. Quase ao mesmo tempo, os pais de J.B. notaram que ela não havia retornado para casa. A mãe de Tracy e os pais de J.B. procuraram a polícia. Horas depois, o carro de J.B. foi achado parado numa estrada rural em Ozark. Vidros estavam meio abaixados. A bolsa de Tracy estava no chão e a CNH de J.B. no carro. As chaves estavam desaparecidas. As duas adolescentes também sumiram. Então a polícia abriu o porta-malas. No porta-malas estavam os corpos das jovens de 17 anos, Tracy Holliday e J.B. Beasley. Ambas levaram um tiro na cabeça. Tracy levou um tiro na têmpora e J.B. levou um tiro que atravessou a bochecha. As mãos delas estavam perto do rosto, sugerindo que o cobriam de medo ao serem baleadas. Ambas estavam totalmente vestidas, e o médico legista não conseguiu determinar se elas haviam sido abusadas sexualmente. No entanto, encontraram sêmen nas roupas de J.B., o que sugere que foi um crime sexual. Também encontraram uma impressão parcial da palma da mão no teto do carro, acima da janela do motorista. A polícia investigou os últimos passos das garotas. Descobriu-se que elas nunca chegaram à festa. Elas se perderam e não conseguiram encontrar a festa. A polícia encontrou o posto de gasolina onde Tracy usou o telefone para ligar para a mãe dela. Câmeras de segurança gravaram as garotas. Elas conversam com uma mulher e sua filha. Depois, entraram no carro e saíram do alcance da câmera. Mãe e filha viram as notícias dos assassinatos e contataram a polícia. Elas contaram à polícia que as garotas procuravam uma festa, mas não acharam e se perderam. Elas só queriam chegar em casa antes do toque de recolher. A mulher explicou o caminho e as garotas entraram no carro. Algum tempo depois, elas encontraram seu assassino. A polícia não tinha nenhum suspeito. Eles não faziam ideia de por que alguém iria querer executar as duas garotas de 17 anos. 2 meses após os assassinatos, John Barrentine foi à delegacia. Ele tinha uma história incomum para contar à polícia. Ele afirmou que na noite dos assassinatos deu carona a um desconhecido e dirigiram pela cidade. Eles viram as garotas na loja e, ao saírem, ele as seguiu. Ele seguiu as garotas por um tempo. As garotas pararam o carro e o estranho desceu. Depois, ele entrou no carro delas
e seguiram dirigindo. Então ele viu o homem atirar nas garotas. Depois, ele levou o homem de carro para longe da cena do crime. A polícia não acreditou em Barrentine. Pensaram que ele era o assassino e o prenderam. Ele morava a poucos quarteirões do posto onde as garotas foram vistas pela última vez. Ele era casado e tinha um filho. Ele era visto como solitário e estranho. Apesar disso, ele era dedicado ao trabalho e nunca deu problemas aos vizinhos. Ele não tinha antecedentes criminais. A polícia interrogou a família, que afirmou que ele ficou em casa a noite toda, exceto por 15 minutos. Ele saiu para comprar leite em outra loja de conveniência, diferente da onde as garotas foram vistas por último. A irmã dele estava em casa naquela noite e disse que, quando ele voltou do recado, eles não notaram nada de estranho nele. Ele certamente não agiu como alguém que tivesse acabado de matar 2 adolescentes. As autoridades encontraram outro problema no caso contra Barrentine. O DNA do sêmen não correspondia ao de Barrentine. Eles também não encontraram a arma do crime, nem qualquer outra pista física que o ligasse aos assassinatos. Após ser preso, Barrentine teve fiança de $200 mil, que não pôde pagar, permanecendo detido na cadeia. Durante esse tempo, ele foi interrogado e deu um total de 6 versões diferentes sobre o que aconteceu naquela noite. Isso incluiu inventar que testemunhou os assassinatos para tentar ganhar os $35 mil da recompensa. Quando o caso foi apresentado ao grande júri em 2000, o promotor afirmou que Barrentine era um cúmplice. O júri decidiu não apresentar acusação formal contra Barrentine. A polícia acabou descartando John Barrentine como suspeito. Por anos, o caso continuou sem solução. Então, em novembro de 2015, 16 anos após os assassinatos, um blogueiro polêmico chamado John Carroll publicou um artigo em seu site com algumas alegações chocantes. Ele afirmou que um policial auxiliar lhe contou que um ex-policial ficou bêbado em uma festa e confessou os assassinatos. O policial auxiliar afirmou que outros policiais participaram do encobrimento. Os investigadores levaram a postagem do blog a sério. Havia elementos do crime que sugeriam que o assassino era um policial. A janela do carro estava parcialmente abaixada, a carteira de motorista de JB sobreposta e uma impressão parcial de palma no teto acima da porta do motorista. Parecia que um policial os parou e conversou com eles pela janela. Então a polícia investigou as alegações. Eles coletaram uma amostra de DNA do ex-policial. Não era compatível. Não encontraram mais evidências de que o ex-policial era o assassino. Então a polícia oficialmente o descartou como suspeito. Quase 4 anos após a postagem no blog, o Departamento de Polícia de Ozark fez uma parceria com a Parabon Nanolabs para realizar genealogia genética. Em março de 2019, eles haviam reduzido as possibilidades a uma família com o sobrenome McCraney, mas não conseguiram avançar além disso. O chefe de polícia conhecia Colin McCraney, porque eles estudaram juntos no ensino médio. O chefe pediu a Colin McCraney uma amostra de DNA para expandir sua árvore genealógica. O chefe suspeitava que um parente dele fosse o assassino. Colin McCraney hesitou no início. A esposa dele sugeriu que ele fizesse isso para ajudar a polícia. Ele forneceu uma amostra do DNA. Pouco tempo depois, o chefe foi notificado de que a busca havia terminado. O DNA de Colin McCraney correspondia exatamente ao do assassino. O chefe ficou chocado. Colin McCraney jamais foi suspeita. McCraney sempre foi exemplar. Pai de 6 filhos, casado e sem antecedentes criminais. No ensino médio, ele era muito querido. Era estudante atleta e presidente do clube da biblioteca.
Depois do ensino médio, ele serviu na Força Aérea de 1993 a 1997. Depois, tornou-se caminhoneiro de longas distâncias. Ele também foi pastor em seu próprio ministério, Spirit and Truth Lifeline Ministries, que ele fundou em 2013. O chefe ficou completamente chocado, mas sabia que o DNA não mente. McCraney morava a menos de 1 milha do local onde encontraram os corpos e tinha 25 anos na época dos assassinatos. Em março de 2019, 2 décadas após os assassinatos, Colin McCraney foi preso e interrogado. Ele negou conhecer as garotas e disse que não era o assassino. Colin McCraney foi a julgamento em abril de 2023. O DNA dele era a única evidência que o ligava ao crime. A arma do crime não foi achada e a impressão da mão no teto não era de McCraney. A defesa queria criar dúvida razoável usando a postagem do blog como evidência de outro suspeito. A policial auxiliar que fez as acusações, Rena Krum, testemunhou. Ela admitiu que mentiu e inventou a história. McCraney testemunhou e tinha uma explicação de como seu DNA foi parar nas roupas de JB. Ele disse que, semanas antes, encontrou JB no shopping. Ele disse que só a conhecia como Jennifer. Ele passou o telefone para ela. Eles conversaram várias vezes e marcaram de se encontrar às 22 horas naquele posto de serviço, onde foram vistos pela última vez. No entanto, ela não apareceu. Ele foi para a casa da mãe. Por volta das 23h30, ele voltou ao posto de gasolina e o carro dele quebrou. Foi aí que ele encontrou JB e Tracy. Eles deram uma carona para ele até a parada de caminhões, onde o caminhão dele estava estacionado. Ele e JB entraram na cabine do caminhão e fizeram sexo. Depois, as garotas o deixaram e ele nunca mais as viu. No dia seguinte, ele saiu da cidade para trabalhar como motorista. Ele só soube dos assassinatos semanas depois, ao ser informado por sua esposa. Ele afirmou que não sabia que a garota que ele conhecia como Jennifer era GAB. O promotor disse que parecia uma coincidência grande demais o carro de McCraney ter quebrado no posto de gasolina exatamente quando JB e Tracy estavam lá, 90 minutos depois do horário em que supostamente deveriam se encontrar. Ele também destacou que McCraney nunca contou a ninguém sobre esse encontro até o julgamento. Ele também afirmou que não percebeu que Jennifer e JB eram a mesma pessoa até depois de ser preso. O promotor afirmou que nada do que McCraney disse condizia com as evidências. Notavelmente, JB não eram iniciais de outros nomes. O nome dela era GAB, não Jennifer. Também não há provas de que JB pretendia encontrar McCraney naquela noite. Os amigos de Tracy e JB disseram que elas planejavam ir à festa. Tinham um panfleto da festa no carro e mãe e filha disseram que a procuravam. O promotor afirmou que McCraney encontrou as garotas ao saírem do estacionamento, fora do alcance da câmera. Ele estava com uma arma de fogo. Ele entrou no carro delas e as obrigou a dirigir até uma área isolada. Quando chegaram lá, ele abusou sexualmente de JB. Depois, ele obrigou as garotas a entrarem no porta-malas e atirou nelas. Ele dirigiu o carro por uma curta distância e o abandonou. O julgamento durou 6 dias. O júri deliberou por 7 horas. McCraney foi condenado por 4 homicídios qualificados e um estupro. O júri deliberou por apenas 13 minutos sobre a sentença. 10 votaram por prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional e 2 votaram pela pena de morte. O juízo sentenciou a prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. No momento desta gravação, Colby McCraney, de 53 anos, está encarcerado na penitenciária William E. Donaldson, no condado de Jefferson, Alabama. Número 1. Fawn Cox.
Fawn Cox nasceu em março de 1973 em Kansas City, Missouri. Ela foi criada na região nordeste da cidade. No verão de 1989, ela era uma jovem popular de 16 anos que tinha acabado de tirar sua permissão para dirigir. Ela era ativa no grupo de jovens da igreja. Ela estava ansiosa pelo seu penúltimo ano na Northeast High School. Fawn era conhecida por ser amigável e nunca se meter em encrenca. Seus pais conheciam seus amigos e ela só saía com garotos de confiança deles. No verão de 1989, Fawn estava trabalhando na lanchonete do parque de diversões Worlds of Fun. Em julho de 1989, sua mãe, Beverly, e sua irmã de 12 anos, Felisa, foram buscá-la no trabalho às 11 da noite. Elas voltaram para casa em Kansas City. Fawn foi dormir assim que chegou em casa. Era uma noite quente em Kansas City. A família só tinha um ar-condicionado no andar principal. Os pais de Fawn e suas duas irmãs mais novas dormiram no andar de baixo para se refrescar. Fawn foi o único da família que passou a noite no segundo andar. O ar-condicionado era barulhento e a família dela não ouviu nada de incomum. O poodle deles latiu perto da meia-noite e a irmã mais nova de Fawn, dormindo no sofá, mandou o cachorro calar. Na manhã seguinte, o pai dela usou o banheiro de cima para se arrumar para o trabalho. Fawn parecia estar nua na cama, então ele a cobriu com um cobertor. Em seguida, ele saiu para o trabalho. Mais tarde, o alarme de Fawn tocou como sempre, mas ela não desligou. Beverly e Felícia subiram para investigar. Também acharam que Fawn dormia. Sua irmãzinha a sacudiu e tentou acordá-la, mas não conseguiu. Logo notaram que Fawn, de 16 anos, estava morta. Eles chamaram a polícia. Foi constatado que Fawn foi morta horas antes. A camisola dela ainda estava em seu corpo, mas havia sido puxada até o pescoço e ela não estava usando nenhuma roupa de baixo. Constatou-se que ela sofreu agressão sexual. Ela foi estrangulada com a camisola da irmã mais nova. Alguns aparelhos eletrônicos foram levados do quarto dela, incluindo o estéreo e o Nintendo. A princípio, parecia um assalto que deu errado. No entanto, a polícia considera a possibilidade de que o assassinato de Fawn esteja ligado a outro assassinato que aconteceu um dia antes. William Ray Smith vivia com a família a cerca de 800 metros de Fawn. Às 22 horas do dia 25 de julho, William foi achado morto a tiros na sala de estar. Supostamente, William e Fawn se conheciam, mas não eram amigos. Porém, havia uma grande diferença entre os dois casos. O amigo de 15 anos de William, que nunca foi identificado publicamente, foi preso pelo assassinato na noite anterior à morte de Fawn. Então, ele não poderia ter matado Fawn. Mas ainda havia coincidências e semelhanças demais para serem ignoradas. 2 adolescentes foram mortos em menos de 30 horas, em casas distantes pouco mais de 800 metros. A polícia não achou evidências de que os casos estivessem ligados. Foi uma coincidência trágica. Isso não impediu a comunidade de reagir com medo. Os vizinhos deixavam as janelas fechadas, mesmo com a onda de calor. Por favor, façam um esforço para encontrar pistas. No início, eles não conseguiram encontrar um ponto de entrada na casa de Fawn, mas acabaram concluindo que o assassino entrou por uma janela do segundo andar. Uma testemunha disse que viu alguém naquela noite no beco atrás da casa de Fawn Cox. Naquela noite, um caminhão basculante laranja estava parado no beco dos fundos. O assassino podia ter subido no caminhão e entrado pela janela. Talvez ele tenha entrado na casa antes de Fawn voltar do trabalho. Havia indícios de alguém escondido nos armários do andar de cima. As 2 irmãs mais novas, Amber e Felisa, dividiam um quarto. Naquela noite, dormiam no andar de baixo.
Parece que alguém revirou as gavetas delas. Semanas depois, a polícia foi informada de que Timothy Roberts, 18 anos, possuía itens do quarto de Franz. A polícia levou Roberts para depor. Roberts afirmou não ter ligação com o assassinato de Vaughn e deu amostras de cabelo e sangue voluntariamente. Compararam o tipo sanguíneo dele ao do assassino. Roberts tinha o mesmo tipo sanguíneo do assassino. Então, em 14 de agosto de 1989, Timothy Roberts foi preso e acusado de homicídio qualificado. Não está claro o motivo, pois isso não foi relatado nas notícias, mas a polícia não achava que Roberts agiu sozinho. Prenderam 2 amigos de Roberts, Christopher Yates, 18 anos, e Leonard Cruzes, 16 anos. 8 meses depois, os adolescentes foram inocentados. O FBI usou uma tecnologia forense relativamente nova, o teste de DNA. Ela foi descoberta em 1986 na Inglaterra e usada pela primeira vez em um caso americano em 1987. O DNA dos 3 jovens não correspondia ao DNA deixado na cena do crime. Os 3 homens foram soltos após passarem quase 8 meses sob custódia. O tempo passou e o caso do assassinato de Frank Hawks esfriou. A polícia continuou investigando, mas nada deu certo. No outono de 2000, a família Cox aumentou a recompensa por informações sobre a morte dela. Isso renovou o interesse no caso. Mas, mais uma vez, ninguém foi preso. Em março de 2020, o Departamento de Polícia de Kansas City solicitou financiamento federal para testes de DNA genealógico. No verão, o financiamento foi concedido. Trabalhando com o FBI, eles usaram genealogia genética para encontrar um suspeito. Em 9 de novembro de 2020, a polícia de Kansas City anunciou que o caso de Vaughn Cox havia sido solucionado. A identidade foi um choque para a família Cox e para os investigadores. O assassino era seu primo, Donald Cox. Ele tinha 21 anos na época do assassinato de Vaughn. Ele morreu em 2006 de overdose de opioides aos 38 anos de idade. A polícia inicialmente suspeitou que ele morreu em circunstâncias suspeitas. Como a morte dele foi investigada, a polícia tinha uma amostra do DNA dele. No entanto, como acreditavam que ele era uma vítima e não um criminoso, o perfil de DNA dele não havia sido adicionado ao banco de dados de DNA criminal. Ao comparar com as amostras da cena do crime de Vaughn, a polícia achou uma correspondência. Donald nunca havia sido considerado suspeito do abuso sexual e assassinato de sua prima. O capitão de polícia Ben Caldwell afirmou: "Esse caso impactou muitas pessoas. Ela era uma criança inocente e assassinada em sua própria cama." Amber, irmã mais nova de Vaughn, chamou isso de o momento mais feliz. Ela também disse, abre aspas, "É isso que eu venho pedindo em oração", fecha aspas. Muito obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Se você gostou, ficaríamos muito gratos se você se inscrevesse no canal. Mais uma vez, obrigado por assistir.